A gerente de projeto sustentável avançado. Estamos aqui na aula aberta, aula 3, aula aberta a todos. Os créditos de carbono com a IA generativa, o uso da IA para que possamos ser mais eficientes, rápidos, produtivos, né, auxiliar aí, tomar a decisão baseada em dados para que possamos reverter essa questão, né, do nosso carbon footprint aí, da pegada de carbono para a busca do net zero aí 2050 e os acordos, a redução, né, das emissões dos gases de efeito estufa, tudo isso é importantíssimo, né, para que possamos fazer o reequilíbrio do nosso planeta. Créditos carbono no mundo e no Brasil, aí, né, nossas plataformas onde buscamos as melhores informações, o GCC do Qatar, que é o Global Carbon Council, a parte também do Red Plus, olha o pessoal perguntando aqui, pessoal, aí o Red Plus, né, da Califórnia, Estados Unidos, do Verify Carbon Standard, VCS, Verra, Gold Standard e tantos outros, e também as melhores práticas do Greenhouse Gas, aí, protocolo, né, do GHG, aí utilizamos tanto as metodologias originais quanto os estudos e os dados da FGV Brasil com a ESP, temos todos também nossa base de dados das mais variadas fontes e indústrias, né, dos setores óleo e gás, petróleo, cimento e assim por diante, para que possamos então, né, ter aí então, baixamos todos esses relatórios, essa massa de dados importantes para o uso da IA generativa. A IA generativa muito rapidamente nos dá sugestões, busca os bancos de dados, leituras de projetos em quaisquer línguas, 200, 300 folhas na leitura de minutos, trazendo resumos, então, e fica muito fácil a tomada do processo de decisão assim. O mercado brasileiro do crédito carbono, infelizmente ainda estamos no mercado voluntário, o mercado regulado está muito próximo. Vejam que desde 22 estamos discutindo isso, chegamos muito próximos da emissão, já foi para o Congresso, Senado, Congresso, Senado, estamos aí na expectativa que ainda saia nesse ano 2024, estamos no último trimestre, recordando que a próxima COP será no Brasil. Está muito importante tudo isso. O Brasil não pode ficar para trás, né, nesse grande mercado de carbono, essa nova moeda global. Né, já tivemos aí o petróleo como a grande moeda na década de 70 e assim por diante, 60, 70, 80. Agora, novo mercado, a nossa nova moeda são os créditos de carbono. Então, tudo isso nós vamos usar a IA generativa, essas informações temos com muita profundidade no nosso curso, né? Mas você pode utilizar, inclusive, essa sequência e buscar no GPT todas essas esse detalhamento, tá? Áreas de atuação, perfis dos profissionais, as habilidades necessárias para que os profissionais possam atuar nessa área do mercado de carbono. E ao final do nosso curso, a gente dá também o nosso certificado da ESG Project Marketing para tudo isso. Veja que são engenheiros, advogados, economistas, biólogos, administradores, entre outros, né, os conhecimentos técnicos. Agora, com a IA generativa, é, quase que podemos dizer que o jogo está quase equilibrado. Obviamente, ninguém vai, né, tirar a experiência de ninguém, mas o patamar se elevou muito rapidamente e a informação está na palma da sua mão, né? Óbvio que preconizamos o chat GPT pago, né, com que tem melhores dados, tá? O GPT 4.0 e os novos que estão saindo. Temos que ter as melhores informações. Então, né, você pode fazer uma consulta genérica ou GPT gratuito, mas uma base de dados extraída, né? E o GPT pago é que permite você anexar os relatórios, tá ok?
e aí fazer toda essa extração, inclusive 5, 6, 7, 10 relatórios ao mesmo tempo, né? A gente tem utilizado 5 porque o que vale são os dados dos últimos 5 anos, aí do pós-pandemia e daí para frente, né? Então, também não adianta colocar a massa de dados enormemente grande, sendo que o mundo é completamente diferente pós-pandemia. Então, de 19 para cá, na verdade, de 20, né? Os últimos 20, 21, 22, 23, 24 são suficientes, né? O 19, que o 24, alguns relatórios não saíram, você pode rapidamente baixar e ter as melhores extrações e descobrir como é que está uma indústria até para trabalhar, né? Assim por diante. Como é que está um setor todo, ou uma região? Como é que está a questão da emissão do metano na região de Sinop e Sorriso? Você baixa lá que você vai achar certamente. Né, você, gestor público e assim por diante. Então, vejo que a quantidade é enorme. A massa de dados está à nossa disposição, na nossa mão, com o GPT 4.0, né? Basta saber fazer os prompts, a pergunta adequada que você vai ter tudo isso. As padronizações, imagine a quantidade, né? A gente vai poder ter acesso, então, a todo, por exemplo, a padronização europeia, né, do Green Deal e quais são novas regulamentações, você vai poder ter todas as melhores práticas da GRI na sua mão, do SASB, CDP, TCFD e todos os outros, né, CSRD Estados Unidos, e aí vai, né? Depende onde você vai trabalhar, você vai ter a regulamentação, ou se você está exportando o agrobusiness brasileiro para a Europa, você precisa atender. Então, a padronização, a regulamentação, tudo isso muito rapidamente, né? Agora, a precificação, isso é mais complexo. O chat GPT ele baixa os dados históricos, te dá base, dá dados estimativos, mas ele não vai te falar quanto vai ser, seria futurismo demais, ele pode te projetar qual o preço do crédito carbono daqui a 1, 2, 3, 4 dias. Né? Seria interessantíssimo até para venda e compra de créditos assim por diante. Né? Isso ele não faz. O que ele te dá é uma projeção, ele vai falar, mas a tomada de decisão é sua. Não vai utilizar a ferramenta, tomar a decisão e aí toma uma decisão equivocada e culpar a ferramenta. Isso não, né? Isso não está adequado. Então a gente usa a massa nossa, intelectual humana, primeiro, para tratar os dados, saber a origem. Segundo, fazer os melhores prompts e buscar a interação com a máquina. Você vai conversar com a máquina. Você vai conversar, você vai mandar responder, etc., e vai melhorando, ajustando a chegar. E aí a tomada de decisão, então, é importante. Né? Então, a precificação depende muito disso. O futuro do mercado de créditos de carbono no Brasil e no mundo é uma expansão, sem dúvida alguma. Né? É esse equilíbrio, a necessidade, a pegada do carbono em 2030. Então, tem os países credores, tem os devedores, a regulamentação europeia está apertando muito, ela é, né, é sempre a precursora que está à frente, aí já a americana também, já em seguida, obviamente, a legislação brasileira e assim vai. Né? As COPs são momentos importantes, né? O NFCCC está apertando, né? Os relatórios, etc. Então, isso não é um que não tem volta. O mercado, né? Para as pessoas que ainda são céticas, falam, será que isso é greenwash? O mercado financeiro está voltando nisso, né? A nossa B3, o Dow Jones, Estados Unidos. Veja que a B3, né, fez algumas sanções a empresas brasileiras que não estavam cumprindo, né, retiraram, tal. Então é sem volta. O valor dos investimentos, dos seguros e resseguros cada vez maiores, as mudanças climáticas, vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, né, não volta. Então a expansão global é real. Se pegar no chat e perguntar, vai ser só expansão. E a inovação tecnológica são das mais diversas áreas,
Temos um curso, né, de gestão da inovação, inclusive de ESG, que mostra lá, né, quais são as inovações no setor do agrobusiness, né, do IoT nos equipamentos, todo o sensoriamento satelital e assim por diante, os sensores no solo, no clima, na água, etc. Tal. Isso não tem volta. São inovações tecnológicas. Você não pode ficar para trás, ficar cético achando, será que isso é verdade ou não, etc., depois vai ser muito tarde para você correr atrás, outras empresas vão sair à frente. Né? E o aumento da demanda, certamente, né? O consumidor cada vez mais exigente. Temos, né? Todos têm a palma da sua mão, né? O nosso smartphone, e ele certamente, né? O GPT vai estar para o consumidor também. Estando para o consumidor também, ele vai ser tão dinâmico ou rápido para entender se você está cumprindo ou não tudo que está na legislação e assim por diante. Uma rápida consulta, ele vai saber, né, com certeza, no que tá os seus projetos, você está fazendo, assim por diante, né? Tem todo esse cuidado, né, com a segurança dos dados nas companhias, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD e assim por diante, né? Isso também faz parte de todo esse cenário desse novo mundo complexo que estamos vivendo, mas o aumento da demanda ela é constante. A capacitação profissional, então, não, né? Além do conhecimento técnico, nós temos né, conhecimento técnico, então cada um no seu setor e os especialistas em regulação do mercado de carbono, os profissionais que sabem analisar e fazer o projeto, né, os consultores e assim por diante, os especialistas, então, por exemplo, os biodigestores na área do metano do setor da pecuária. Tem o seu conhecimento técnico, sem dúvida alguma, né? Tem as habilidades práticas, o desenvolvimento de projeto, cálculo, as emissões, negociações. Negociação é uma habilidade prática. Né? Aí é o famoso chá que nós estamos falando, conhecimento, habilidade e as atitudes. E o que são as atitudes ou a atualização constante? É justamente este curso, é o uso da inteligência artificial, que vai te dar esse grande diferencial, a sua atualização constante. Então, quem faz os melhores prompts, quem conhece os melhores, né, GPTs aí para utilizar, existe o GPT do GHG Protocol e outros tantos GPTs, aqui nós vamos mostrar no nosso curso. A Project vai estar com o seu GPT Carmen aí, que é a soma de todos eles, tá ok? Então vocês vão ter também acesso ao GPT Carmen da Project Marketing, né? Então vai ser interessante. Olha as perguntas e respostas novamente, muito bom. Vamos já abrir para perguntas e respostas. Então, o chá, quem é o chá? O chá, né, do nosso mercado de crédito de carbono é o conhecimento técnico, então se especializem. Conhecimento técnico pode ser aprimorado, certamente, buscando relatórios similares globais. Você é um especialista, por exemplo, de aterro sanitário, né, toda a recuperação do metano dos aterros sanitários. Você pode pegar todos os projetos de aterro sanitário do mundo, Europa, Barcelona, Madrid, Londres, etc., Estados Unidos, Ásia, tal. Você puxa esses relatórios e analisa muito rapidamente. Você vai lá no United Nations for Climate Change, o NFCCC, estão lá os projetos, nós vamos ensinar como é que faz isso também. Baixa os projetos da UNFCCC rapidamente, seja a língua do país que for, né? Não importa mais essa questão de língua. Você baixa no GPT 4.0, faz a pergunta no prompt, nós sempre fazemos perguntas no prompt em inglês, usa o Google Tradutor, Translate aí, porque acho e ele gera a resposta e pede, quero a resposta em português. Ele pensa lá, né, em inglês e gera a resposta em português. Então, ele pode pegar um relatório chinês, você faz, abaixa lá no GPT, você faz a pergunta em inglês e pede a resposta em português. Ele é o nosso tradutor. Então, atualização constante, conhecimento técnico constante, habilidade e prática
também, né, podemos pegar a fazer os cálculos do crédito carbono. Fizemos cálculos, por exemplo, de reflorestamento para 7 anos, achar o ROI do projeto de reflorestamento para 7 anos, para 14 anos, para 21 anos, né? Utilizamos 21, acho que é um prazo considerar mais, podemos chegar a 30, mais que 30 acho que é exagerado, o mundo vai mudar muito em 30 anos. E aí você faz lá, investindo R$ 1 milhão numa área de tantos hectares, qual o preço do valor do crédito carbono para que o meu projeto tenha um ROI positivo? Ele te dá, é impressionante, né? Mesmo com os custos administrativos, ele te faz o cash flow rapidamente. Fala, se o crédito carbono aumentar de tanto para tanto, de, de US$ 80 para US$ 100 por tonelada de CO2 equivalente, ele fala, seu ROI vai aumentar em tanto. Aí, se um insumo do querosene, sei lá, de alguém, algum insumo agrícola do fertilizante, alguma coisa, etc., aumentar, ele te faz lá rapidamente, te gera e fala, então o seu ROI vai reduzir para tanto. Então é impressionante né, você utilizar então o chat GPT e todos esses aí para você fazer as dinâmicas, aumento de combustível, aumento do valor da mão de obra, aumento do IPI de importação, falta de fertilizante, aumento do preço, etc, assim por diante. Então ele te dá coisa que a gente gastava horas, horas, tempos. Então, hoje em dia, a ferramenta ela é fantástica. A gente preconiza 10% do especialista, ele vai criar o projeto, criar os prompts, etc. 80% conversa com a máquina, e ela gerando dados para você, simulações assim por diante, e 10% final, de novo, o profissional para, né, analisar, criar então e tomar a decisão de investimento, tudo deixar o melhor ROI possível, e essas simulações são mostradas para o tomador de decisão. Então, né, é absurdo. E com esse projeto, com o GPT, você pode vender então o seu crédito carbono, se o mercado, veja aí a reunião, né, do BNDES, se o mercado nacional infelizmente não tiver mercado regulado, a gente pode entrar no mercados voluntários de todos esses outros países, dependendo de onde você atua, etc. Mas que o projeto é rapidamente feito, né, numa velocidade muito grande. Você vai gastar muito menos horas de elaboração, etc., e vai ter muito melhores resultados. Então, preconizamos isso. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo no cenário global. A COP ano que vem será aqui. O Brasil é um dos países que tem a melhor fonte de energia renovável do mundo, com as nossas, né, hidrelétricas funcionando, somados com as eólicas, mais as fotovoltaicas e principalmente a biomassa também. Então, somos uma potência global no que tange ao mercado de carbonos. Temos problemas a serem solucionados, principalmente a questão do desmatamento, isso é muito grave e precisa ser freada, e por isso o uso da inteligência artificial, mais satélites, sensores e tudo mais vão nos ajudar a isso. Temos grandes desafios e oportunidades, principalmente oportunidades, desafios e oportunidades juntos, né, para que tenhamos projetos cada vez melhores. Nossa, né, acreditamos que os projetos podem ser melhorados. Eu acho que os projetos precisam ter um melhor nível, vamos buscar níveis globais para que possamos vender os nossos créditos de carbono numa maneira adequada. Todo esse ecossistema que está aí no desenho, facilmente identificado, calculado com simulações, e aí podemos buscar os melhores indicadores. Você pode botar no chat GPT, preciso desse indicador, qual que é o consumo médio de algum elemento aí desse ecossistema, ele vai te dar a origem, da onde extraiu o dado, né? O GPT pago vai te dar pelo menos 3 origens da onde foram extraídos os dados. Então, hoje temos tudo na nossa mão. E o Brasil tem esse grande potencial do REDD Plus aí, né? Os projetos de reflorestamento, né? Isso precisamos fazer
o mundo tem essa expectativa, né, que a gente resolva os problemas das degradações florestais, principalmente na Amazônia, mas temos também no Cerrado, no Centro-Oeste e assim por diante. Então, né, com o uso do satélite, identificamos a área, rapidamente fazemos uma amostragem, submetemos o projeto, vamos colocar os nossos projetos e assim por diante. Os benefícios, vamos mostrar as simulações. A gente pode mostrar simulações no projeto como anexo. Vejam os estudos feitos, etc., com as simulações, etc., dá muita credibilidade à aprovação do projeto aí na Verra, na Gold Standard, no GCC e assim por diante. O que nós precisamos é ter essa credibilidade de volta, né, para que os projetos de Red Plus sejam dados aqui no Brasil. E as soluções baseadas na natureza é nosso mote novo, né, da conservação florestal, da agricultura sustentável e regenerativa e a restauração de todos os nossos ecossistemas, da biodiversidade e assim por diante. Temos muita fé que isso será feito, nós vamos conseguir sim, o Brasil vai conseguir sim, com a IA generativa, o aumento do conhecimento, né, essa expansão do conhecimento, traz melhores fontes de dados aos decisores. Você leva isso para um decisor, né? Muitas vezes temos aí fazendeiros, né, que já têm uma certa experiência e tal, e não tem toda essa tecnologia na palma, na sua mão, esse conhecimento. Você vai levar isso, mostrar as simulações de onde estão sendo extraídos os dados e assim por diante, vai trazer uma nova confiabilidade. E aí nós vamos ter então essas soluções baseadas na natureza, certamente, né, com grande credibilidade, inclusive nas áreas urbanas também vamos trazer tudo isso. Então segue nosso QR Code, né, para que perguntas, respostas, acompanhe este grupo 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 3 anos. Um grupo, então, ESG mais PM mais IA. Vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César, da Proje